Fala investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, nesse vídeo nós vamos falar de fundos imobiliários. Fundos imobiliários que eu venho aí investindo desde o começo da minha carteira, onde eu comecei a investir em fundos imobiliários, foi o meu primeiro investimento dos fundos imobiliários. E apesar de eu gostar mais de ações, pessoal, eu não deixo os fundos imobiliários de lado. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a minha carteira de fundos imobiliários desde o começo, quando eu comecei a investir em fundos imobiliários. Vou mostrar também os meus dividendos que eu recebi até hoje e se valeu a pena todo esse tempo estar investindo em fundos imobiliários. Mas antes de mais nada, pessoal, peço para vocês, deem um like no vídeo, se inscrevam no canal. Pessoal, antes de mais nada, antes de mostrar minha carteira para vocês, eu quero mostrar para vocês aqui o INFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, é o índice que acompanha os fundos imobiliários. E então a gente pode ver aqui que no finalzinho do ano, quando estava aquela preocupação geral com o mercado, a Selic estava em alta, subindo bastante, o IFIX estava bem baixo e com isso as ações caíram bastante. Chegou aqui a 2.887 pontos. E nessa época aqui muitas pessoas ficaram desesperadas, queriam sair de fundos imobiliários, queriam vender todas as suas cotas mesmo no prejuízo, e eu sempre tive cautela sim, mas tive calma, paciência e até aproveitei essas quedas, aproveitei as cotas dos fundos imobiliários um pouco mais baratos para comprar mais cotas, comprar cotas mais baratas. E simplesmente, pessoal, o que aconteceu? Os fundos imobiliários se recuperaram, começaram a subir e já estão aí numa subida muito forte, já está aqui na sua máxima histórica. O IFIX aqui há muito tempo não vinha aí numa alta tão grande. Em abril de 2024 que ele atingiu 3.422 pontos, mas atualmente aqui já está em 3.440 pontos. Se recuperou muito bem. E o que a gente leva disso daqui, pessoal? Se a gente estiver investindo num bom ativo, num bom fundo imobiliário, um fundo imobiliário de qualidade, principalmente os fundos imobiliários de tijolo, que tem aí os imóveis físicos, imóveis de boa qualidade, em boas localizações, não é porque a bolsa caiu por algum motivo que a gente está perdendo nosso patrimônio, ou as suas cotas caíram, que a gente está perdendo o nosso patrimônio, perdendo nossos investimentos. Pelo contrário, é oportunidade para a gente comprar cotas um pouco mais baratos de bons fundos imobiliários de qualidade. E a gente viu aqui que a crise foi temporária, teve aqui esse desespero no mercado lá em dezembro, mas logo aqui em janeiro, no comecinho do ano, já veio o IFIX aí se recuperando, os fundos imobiliários se recuperando e veio aqui numa recuperação muito boa, pessoal, até atingir aqui 3.440 pontos. E isso, pessoal, mesmo na taxa Selic bem alta, que o nosso país está com a taxa Selic muito alta. E por que a taxa Selic influencia nos fundos imobiliários? A partir do momento que a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, está alta, ela está oferecendo bons ativos, boa rentabilidade nos ativos de renda fixa. Então, a maioria das pessoas saem da renda variável, vendem seus fundos imobiliários para comprar renda fixa, para investir na renda fixa. E assim, normalmente, os fundos imobiliários ficam mais baratos, impacta bastante nos fundos imobiliários. Mas a gente pode ver que mesmo com a taxa Selic alta, o momento de mercado, os fundos imobiliários estão indo muito bem, estão se recuperando muito bem. E a tendência é que lá na frente, quando a taxa Selic começar a cair, aí que os fundos imobiliários mesmo vão disparar e vão começar a subir bastante. Por isso que a hora de comprar, pessoal, não é na hora que está em alta e está tudo caro. A hora de comprar é quando está todo mundo saindo e as cotas estão mais baratas. Você consegue comprar bons ativos, bons fundos imobiliários com a cota um pouco mais barata para receber seus dividendos todos os meses. Visto isso, pessoal, essa daqui é a minha carteira de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários foi o primeiro investimento que eu fiz. Apesar de eu investir mais em ações, eu não deixo os fundos imobiliários de fora, porque os fundos imobiliários têm essa característica de pagar todos os meses. Todos os meses, a partir do momento que você compra uma cota, no próximo mês ele está te pagando aí dividendos. E você consegue ao longo prazo ver a escadinha crescendo de proventos. Os seus proventos mês a mês um pouquinho maiores, até que você começa a receber bons proventos que vão te dar uma liberdade maior, até no futuro uma liberdade financeira. O meu primeiro ativo aqui de minha maior posição é o HGLG11, pessoal. É um fundo de tijolo, de galpões logísticos, um fundo aí bastante grande, bastante conhecido também. E é um fundo aí que eu consegui comprar quando estava lá embaixo, todo mundo desesperado com os fundos imobiliários, consegui comprar a R$150. A gente pode ver aqui que ele já está a R$159 e não para de subir. Teve uma variação aqui muito boa na minha carteira. Eu tenho também o MXRF11. O MXRF11 é um fundo de papel,
um fundo muito conhecido, pessoal, é o maior fundo em termos de número de cotistas da bolsa e é um fundo que veio aí se recuperando bastante. Eu consegui comprar naquelas baixas também a R$ 9,16 e já está sendo negociado a R$ 9,63. Tudo porque eu tive paciência, comprei na baixa, fui recebendo meus dividendos e o fundo se recuperou. Já estou com uma variação aí de mais de 5%. Eu também tenho o POR de 11, que também é um fundo de papel, pessoal. Eu já investia nele antes de começar essas quedas. Eu aportei um pouquinho mais nele quando teve essas quedas, mas ele ainda não se recuperou totalmente na minha carteira. Eu estou com uma variação aqui de menos 2,66%. Também tem o LVBI11. LVBI11 é um outro fundo de tijolo de galpões logísticos. Comprei ele aí, meu preço médio está em R$ 106, mas o preço atual está em R$ 102, então eu estou com uma variação negativa de 3,76%. XPML11, pessoal, é um fundo de tijolo também no ramo de shoppings. Eu estou com preço médio aqui um pouco mais alto do que o preço atual. Está com uma variação negativa aqui de menos 4,21%. E eu tenho o CPTS11, pessoal, é um fundo de papel. É um fundo aqui que eu tenho bem pouquinho posição nele. Muito mais para frente eu penso em me livrar dele. Pessoal, a gente pode ver aqui nessa coluna de rentabilidade que estão todas positivas, apesar de alguns fundos imobiliários meus estarem no negativo. Tirando o CPTS11 aqui, estão todas positivas. E essa coluna aqui, ela mede a variação do fundo mais os dividendos pagos. E é por isso que mesmo os fundos com que eu estou aqui com a variação negativa, eu tenho aqui uma rentabilidade positiva. Porque mês após mês, independente se o fundo se recupera na sua cotação ou não, eu vou recebendo meus proventos e aí vai aumentando minha rentabilidade. Claro que quando todos os fundos imobiliários da minha carteira se recuperarem e todos estiverem negativo, como o EGA-GLG11 e o MXRF11, a minha rentabilidade aqui vai estar muito maior, porque daí eu tenho uma variação positiva e eles ainda continuam me pagando dividendos todos os meses, então minha rentabilidade aumenta bastante. Pessoal, agora falando aqui um pouquinho dos proventos dos meus fundos imobiliários. Aqui estão os proventos apenas dos meus fundos imobiliários, porque eu invisto em ações também. E lá em maio, quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, eu recebi apenas R$ 8,11 de fundos imobiliários, pessoal. Comecei a investir, então eu recebi bem pouquinho. Como eu comecei a investir aos pouquinhos, eu recebi pouco. Mas a gente pode ver aqui uma crescente no aumento de recebimento dos fundos imobiliários. Isso porque eu continuei investindo, continuei aportando nos fundos imobiliários. E assim eu fui aumentando o valor mensal que eu recebia dos meus fundos imobiliários. Eu também sempre pegava esses dividendos que eu recebia e aportava, conseguia comprar mais algumas cotas com eles. E com isso eu fui aumentando ainda mais a quantidade de que eu recebia de dividendos por mensal com os meus fundos imobiliários. No ano de 2024, eu recebi R$ 349 dos meus fundos imobiliários. E claro, eu comecei lá em maio, então já estava perto da metade do ano. Mas agora a gente ainda está em maio, ou seja, passou 5 meses e eu já recebi R$ 587. Para a gente ver aí como cresceu o volume. Acredito aqui que até o final de dezembro eu vou ter recebido aí mais de R$ 1.000 apenas com os meus fundos imobiliários. E a gente vê que os aumentos continuam. Em janeiro eu recebi aí já R$ 100 dos meus fundos imobiliários, em fevereiro eu recebi R$ 108, março 119, abril R$ 127 e agora em maio recebi R$ 132 apenas dos meus fundos imobiliários. Tem alguns meses aqui, pessoal, que a gente pode ver aqui que repete ou tem uma diferença bem pouca no aumento dos dividendos, porque são meses que eu não aporto em fundos imobiliários. Como eu falei para vocês, eu invisto em ações também. Então, são meses que eu compro apenas ações. E todas as minhas ações também são, todas elas ligadas a pagamentos de dividendos. Eu só invisto em ações pagadoras de dividendos, porque eu quero atingir aí mais para frente a minha liberdade financeira. Pessoal, olhando aqui no gráfico, a gente pode ver uma escadinha. Está claro aqui o crescimento dos dividendos. Devagarinho, conforme vai passando os meses, eu vou recebendo aí mais dividendos. Conforme eu vou aportando, comprando, recebendo esses dividendos e comprando ainda mais cotas, vou aportando também, fazendo meus aportes mensais, vou recebendo aí cada vez mais dividendos. Minha ideia aqui é, com o passar dos anos, daqui 2, daqui 3, daqui 5 anos, em fundos imobiliários tenham um rendimento aí de bons dividendos, me dê bons proventos todos os meses. Esse daqui é o gráfico de dividendos, pessoal, de todos os meus ativos, incluindo as minhas ações. Como eu falei para vocês, eu invisto bastante em ações. Com as ações no gráfico, a gente pode ver aqui que é bem variável. Tem meses que eu recebo bastante, tem meses que eu recebo um pouco menos. Em março aqui foi o meu recorde de dividendos, eu recebi quase R$ 500 apenas em um mês. Isso porque, além dos meus fundos imobiliários, várias ações minhas me pagaram também. Então eu tive aqui bons rendimentos
agora no mês de março. E no mês 5, agora no mês de maio, eu recebi R$ 228, que também tive algumas ações que me pagaram. E no mês 6, que ainda não está provisionado, eu tenho aí em mente que eu vou receber aí em torno de R$ 300. Seria o segundo melhor mês meu de dividendos, tirando março, que foi o recorde de dividendos que eu recebi. Só que como eu continuo investindo, continuo aportando sempre em ações, em fundos imobiliários que me pagam dividendos, muito provavelmente mais para frente aí, até talvez antes do final do ano, eu consiga aí atingir esse recorde aqui que eu recebi de dividendos em março e receber mais dividendos em apenas um único mês. Até agora, pessoal, juntando tudo, os meus fundos imobiliários e as minhas ações, a gente pode ver aqui que eu já recebi mais de R$ 2.000. Então tá valendo bastante a pena continuar nesses investimentos aqui, até porque essa daqui é uma carteira bem nova. Uma carteira aí de longo prazo, uma carteira previdenciária, normalmente ela tem aí 3, 5, 10 anos que ela começa aí a virar uma bola de neve muito grande, com um recebimento de dividendos bastante grande, para você conseguir ainda aportar mais, e assim você vai recebendo cada vez mais dividendos, formando a famosa bola de neve. Pessoal, voltando aqui a falar apenas dos fundos imobiliários, que é o focado aqui nesse vídeo, a gente pode ver aqui a lista de pagamentos dos meus fundos imobiliários. Então a gente pode ver aqui todos os meus fundos imobiliários todos os meses que me pagam dividendos. Então eu tenho aqui o XPML 11, o CPTS 11, o MXRF, o HGLG, LVBI, PORT 11. Todos os meses, ó, data de pagamento, mês 5, mês 4, tem o mês 3, tem o mês 2, tem o janeiro. Todos os meses os fundos imobiliários vão me pagar dividendos. Do momento que eu compro uma cota de um fundo imobiliário, a partir dali, enquanto você tiver essa cota de fundo imobiliário, você vai estar recebendo dividendos todos os meses. E o meu objetivo é cada vez mais ir comprando cada vez mais cotas e aumentando minhas posições nos meus fundos imobiliários para conseguir receber cada vez mais dividendos. Pessoal, então é isso que eu queria mostrar para vocês. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de compra, pessoal. Estou apenas mostrando a minha carteira aqui para vocês. Eu espero que isso aqui seja de incentivo para vocês, para aqueles pessoas que já investem, continuar investindo. Para aquelas pessoas que não investem e têm vontade de investir, nunca é tarde. Sempre aí a gente pode começar a investir, mesmo que com pouquinho dinheiro. Começa investindo com 50, com R$ 100, compra suas primeiras cotas de fundos imobiliários, estudem bastante, tem diversos canais no YouTube, diversos vídeos sobre investimentos, estudem bastante, mas sempre comecem, pessoal, comecem a investir, porque lá na frente vai valer muito a pena, vocês vão ver. Lá na frente, depois que a carteira pega 5, 10 anos de investimento, todo mês você vai ali fazendo os seus aportes, recebendo seus dividendos e reaportando, forma uma quantidade de dividendos muito grande que você recebe mensalmente. E com essa quantidade, você consegue comprar ainda mais cotas. Você compra diversas cotas de vários fundos imobiliários, várias ações, e assim você forma a bola de neve. Você vai aumentando aí cada vez mais sua carteira, aumentando seu patrimônio e recebendo cada vez mais dividendos. A partir do momento aí que chega uma hora que todos os dividendos que você recebe em um mês pagam o seu custo de vida. E assim você tem a liberdade financeira, você não é mais obrigado a trabalhar e você consegue ter mais de liberdade, consegue ter uma vida mais confortável e com mais qualidade de vida. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Não se esqueçam, se inscrevam no canal e até a próxima.